Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antes de começar, o que nós ficamos para começar hoje, eu queria falar de duas coisas, um assunto, um aviso, e o segundo assunto é um pouco assim, desagradável, né? Mas a gente deve falar. A primeira coisa que não é desagradável, é só para dar uma explicação, é que algumas pessoas estavam me perguntando se a gente vai ver o catecismo todo e até quando vai durar essas formações, são quantas formações. Essas formações veio bem a calhar para esse tempo de quarentena, porque nós padres estamos, como todo mundo, isolados, as igrejas estão fechadas, e não é simplesmente culpa dos padres. Há uma série de situações que fecharam as igrejas e não depende somente da gente chegar e abrir as igrejas e chamar o povo. Não é assim. E por isso nós tivemos que criar situações para dar assistência pastoral. Eu sempre tive para mim que uma das coisas muito sérias da pastoral é que muitas vezes falta formação. Formação não é tudo, mas duas coisas faltam: formação para uma vida de oração séria e formação doutrinal. Por falta de formação doutrinal, não é? Às vezes o nosso povo não tem, e às vezes nós temos poucos padres, poucas pessoas para dar instrução, às vezes os catequistas não são instruídos suficientemente, então se mistura muitas vezes fé cristã com espiritismo, com doutrinas que não são compatíveis com a fé cristã. Aqui eu não estou falando contra a doutrina de ninguém, doutrina diferente do cristianismo. Eu estou falando que do ponto de vista doutrinal são incompatíveis. Agora cada qual respeita a religião do outro. Se o outro crê de modo diferente, eu te respeito e você me respeita, eu também me faço respeitar. Agora dizer que é tudo a mesma coisa, não é. E muitas vezes se faz essa mistura numa salada que ninguém sabe em quem acredita, em que e como, por falta de conhecimento, né? Lá no profeta Ezequiel, o padre Caetano amava o padre fundador da nossa congregação, essa frase: o meu povo padece por falta de conhecimento, não é? Então, claro, nós tivemos que criar meios de como atingir as pessoas, de fazer um apostolado virtual, mas verdadeiramente paroquial. Aí algumas pessoas, se a quarentena acabar, vai acabar também? Bom, o catecismo é o mundo, a não ser que a quarentena dure até o final do ano, né? Mas eu estou disponível de segunda a sexta, todos os dias à noite, a dar essa formação, enquanto a quarentena durar. Mas depois nós temos que voltar aos trabalhos pastorais, e nem sempre há disponibilidade para isso, né? Existem tantos trabalhos pastorais para fazer. Nossa paróquia tem 16 comunidades, 4, e até é bom que se diga, porque muitas pessoas, mesmo da paróquia, não têm consciência disso. 4 aqui na cidade, né? A Igreja Matriz, ao redor da Igreja Matriz, Cordões, que é próximo daqui, ali Santo Expedito,
e São Miguel Arcanjo, que é o conjunto em paz. São 4 comunidades diferentes. Mais acrescido de 12 comunidades na zona rural. Todas essas fazem parte da nossa paróquia. Numa paróquia onde nós deveríamos ter pelo menos a metade do número de comunidades, né? Se nós temos 16 comunidades, nós deveríamos ter pelo menos 8 padres numa paróquia. Nós só temos 3, e mais um irmão religioso que nos ajuda, que se prepara para o sacerdócio. Então, além de não ter vocações, não dá para atingir. Então, e além agora que não se pode sair, não é? Então tivemos que criar isso. Então, eu suponho que vai durar até, porque temos tantos afazeres, né? E por falar em afazeres, aí eu queria entrar no segundo assunto. Hoje eu tive uma discussão assim, meio zangada mesmo, com minhas falhas, mas porque me tirou a paciência hoje no Facebook, lá, uma postagem, e eu quero em Deus que essa mentalidade não esteja presente na nossa paróquia. É o seguinte, uma pessoa estava lá, uma pessoa da Groenlândia, da Patagônia, estava discutindo por que as igrejas não se abrem e tudo mais, que era irresponsabilidade do clero, dos bispos, não sei o que, e que eles como fiéis tinham direito e tudo mais. É claro que os fiéis têm direito até de reclamar, com respeito, claro. Outro dia eu apresentei uma reportagem, um escrito também no Facebook, que eu fui mal entendido, porque eu discordava com um certo posicionamento, que não era dogma de fé, não era uma posição de dogma de fé, com certa atitude pastoral do Santo Padre, o Papa. Ele disse com muito respeito, muita reverência, filialmente, eu discordo dessa posição, penso que poderia ser feito assim. Não era nenhum assunto dogmático, não era questão meramente pastoral. Né? Aí apareceu meio mundo de gente para chamar a gente de herege e tudo mais. Qualquer fiel pode discordar de atitudes pastorais, contanto que eu faça respeitosamente. Chamar padres de irresponsáveis e de que não tem o que fazer e que passam o dia em casa sem ter o que fazer, só dormindo, é uma tremenda irresponsabilidade. Porque, primeiro, essas pessoas não vivem dentro da casa paroquial. Até porque nós somos religiosos e temos clausura. E aqui dentro da clausura só entra a nós mesmos. Uma ou outra pessoa por necessidade. A senhora que trabalhava, não trabalha mais. Porque nesses dias, pelo menos não trabalha, né? Por causa da quarentena. Ou uma pessoa que vem consertar, como um rapaz hoje veio consertar a televisão, não sei o que foi, aí o padre Marcelo chamou, nem vi direito, entrou aí na clausura para consertar. Por questões de necessidade. Mas o ambiente da clausura é nosso. E o que acontece dentro da clausura? Você sabia, paroquiano da São Paulo Apóstolo e outros que nos escutam, que nós dispensamos todos os funcionários da paróquia e nós estamos assumindo todos os serviços da casa e da igreja, quando a igreja for ser usada novamente, de limpeza, de cozinhar. Por exemplo, quem está escalado na cozinha, todo santo dia, sou eu e Padre Marcelino. Irmão Luiz e Padre Márcio ficam na limpeza da casa, essa casa imensa, para eles dois limpar quintal, casa e tudo mais. Enquanto eu e Padre Marcelo passamos a manhã toda que Deus dá, com exceção do horário da missa, quando é 8 horas da manhã, na cozinha. Graças a Deus, a nossa congregação, porque é uma congregação monástica, não é? E os monges sempre foram dados a isso, esses trabalhos simples e humildes. Nós aprendemos a cozinhar e alguns entre nós cozinham muito bem, muito melhor do que muitas donas de casa, sem exagero. Não é? E a cozinhar, a lavar, a passar, nós estamos lavando a nossa roupa, nós estamos limpando o chão, passando o pano no chão, como todo mundo. E vem nos dizer, e ainda tem os nossos horários de oração, de estudo que temos que dar conta. Você sabia que nós continuamos estudando? 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, 7 anos depois, 8 anos depois, 9 anos depois, 10 anos depois, 11 anos depois, 12 anos depois, 13 anos depois, 14 anos depois, 15 anos depois, 16 anos depois, 17 anos depois, 18 anos depois, 19 anos depois, 20 anos depois, 21 anos depois, 22 anos depois, 23 anos depois, 24 anos depois, 25 anos depois, 26 anos depois, 27 anos depois, 28 anos depois, 29 anos depois, 30 anos depois, 31 anos depois, 32 anos depois, 33 anos depois, 34 anos depois, 35 anos depois, 36 anos depois, 37 anos depois, 38 anos depois, 39 anos depois, 40 anos depois, 41 anos depois
Os padres da Nova Jerusalém nunca deixam de estudar. Nós fazemos um quarto voto de passar o resto da vida estudando. Além dos 3 votos que todo mundo tem, obediência, pobreza e castidade, nós passamos o resto da vida estudando as Sagradas Escrituras e afins para exatamente proporcionar ao povo de Deus uma boa formação, porque o meu povo padece por falta de conhecimento, lá em Oséias. Então, por favor, pode... mas ele deve estar irritado. Estou mesmo, meio irritado. Eu não suporto esse tipo de coisa. Isso é no mínimo, uma temeridade, um juízo temerário. E juízo temerário é pecado, e ainda mais contra os ministros de Deus. Não ministro de Deus que eu estou dizendo porque me atinge pessoalmente, eu, Padre Lauro. Mas como dizia o Padre Gabriel Vilaverde também, não é? Dizia praticamente a mesma coisa que eu estou dizendo, de uma maneira mais mansa, mas dizia, não é? Mas por causa dos sacerdotes que estão se virando nos 30, como se diz, para dar conta de suas paróquias, não é? Então não me venha com essa conversa não, que é irresponsabilidade da parte de quem diz, desculpe me dizer, isso é tão franco assim, mas é irresponsabilidade, é juízo temerário, e você corre o risco de responder diante de Deus. Se estiver duvidando, eu peço autorização ao superior da casa, que é o Padre Márcio, né? E peço autorização para você passar um dia aqui na clausura com a gente. Aí você vai ver se os padres, o senhor ou a senhora vão ver se realmente os padres passam um dia aqui sem fazer nada. Pelo amor de Deus, gente, tenhamos juízo, né? Tenhamos juízo e caridade, não é? Juízo e caridade, e misericórdia, como nós dizíamos ontem no Evangelho. Aí eu disse, essa impaciência, estou sendo maltratado. Pois é, Jesus pegou um chicote e botou todo mundo para fora do templo. Era o Messias, o Santo dos Santos. O Padre Pio, lá na Itália, há mais de 50 anos atrás, pegava aquele cordão do hábito que os franciscanos usam e chicoteava, açoitava os penitentes que não queriam se converter, no instante mudar de vida, não é? Pois é, imagine um pecador lascado como eu, não é? O que é que eu vou dizer a vocês, para quem tem esse tipo de língua ferina? Tomem juízo, pelo amor de Deus, gente, não. Vamos começar a nossa formação de hoje, continuando a primeira parte da profissão de fé, a primeira sessão, eu creio, nós cremos. Dentro dessa primeira sessão, o capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. No artigo 1, a revelação de Deus. Porque todas as subdivisões, que eu disse que o catecismo é muito bem dividido e muito bem colocado. Então vamos lá, no capítulo 1, parágrafo 51. Deus revela seu projeto benevolente. Vamos começar pela palavra revelar. A palavra revelar vem com quase tudo no português, ou praticamente quase tudo. Revelar significa resvelar. Velar quer dizer colocar um véu, né? Colocar um véu respeitoso, aquele paninho que se coloca sobre a âmbula, ou às vezes o cálice da missa está coberto com um véu. Isso indica respeito. A noiva normalmente usa um véu, porque indica que é uma coisa preciosa ali. A imagem da mulher preciosa aos olhos de Deus. Tudo que a igreja cobre com um véu, não é? Ela mostra respeito. Então, Deus revela seu projeto benevolente. Revelar quer dizer tirar o véu, resvelar, tirar o véu. É o véu que está cobrindo aquela coisa preciosa de salvação. Deus mostra ao seu povo. Então, nesses primeiros parágrafos que eu vou ler agora, primeiro vai ficar destacado, né? Ou melhor, eu posso ler primeiro, depois a gente... Mas eu vou destacar, porque senão a gente não tem muito tempo, né?
Deus revela seu projeto benevolente. E nesses parágrafos 51 e 53, três coisas vão ficar destacadas. Primeiro, nesse projeto de revelação, de Deus se revelar o seu projeto benevolente, quer dizer, seu projeto de salvação, benevolência. Ben é bom, né? Dá para entender, volência, da vontade. O ser de Deus que se, como dizíamos na misericórdia, que se, como é que se diz? Se inclina sobre nós, para nos fazer o bem. Não é? Então se destaca nesse inclinar-se de Deus, nessa atitude benevolente para conosco ao se revelar, três coisas importantes. Primeiro, que Cristo é o vértice de comunhão com o Pai. Não é? Ainda hoje eu falando sobre a liturgia pascal, na missa de hoje, exatamente isso que a liturgia celebra. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não é? Então, é por meio de Cristo que também o Pai vem até nós. Por quê? Porque Deus é Deus. E nós somos as criaturas. As criaturas, a sua imagem e semelhança, mas criaturas. O passo de Deus em relação ao nosso é descompasso para nós. Para falar assim, numa linguagem humana. O ser humano não consegue acompanhar os passos de Deus porque Deus é o outro por excelência. E além de ser o outro por excelência, ele é infinito. A criatura, ela é finita, ela não é eterna, ela é sempre eterna. Já explicamos a diferença entre eterno e sempre eterno. Isso necessariamente não é porque Deus quer, mas Deus, todo-poderoso e onipotente, que tudo pode, não pode criar um ser perfeito. Que coisa estranha, né? Mas é isso mesmo. Deus não pode criar um ser perfeito. Se ele criar um ser perfeito, ele cria outro Deus. E não pode existir outro Deus. Todo ser que sai das mãos de Deus, necessariamente sai limitado. Agora, como é que o homem preenche essa limitação para se tornar perfeito como Deus é? Perfeito como Deus é, entre aspas, não é? Participando da comunhão divina, pela fé em Cristo Jesus, que nos revela o Pai. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus a Felipe no Evangelho de João. Quem me vê, Felipe, vê o Pai. Então, Jesus se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna para que possamos conhecer o Pai. Aqui eu estou fazendo um movimento descendente, porque também o movimento ascendente, na volta para o Pai, também é por meio de Jesus. Nós só podemos conhecer, como diz a Escritura também, ele é a imagem visível de Deus invisível. Isso é muito importante. Por isso que para conhecer o Pai, na sua iniciativa de salvar a humanidade, enviar seu Filho para a nossa salvação, é preciso ser amigo e mergulhar no mistério de Jesus. Fazíamos até uma crítica hoje pela manhã também, na homilia, crítica que fizemos ontem também, e alguns dias atrás, que nesse tempo de Páscoa, nós aprofundamos o mistério da ressurreição do Senhor, está certo, claro, nossa ressurreição do Senhor ressuscitado pelo batismo, já dissemos isso tantas vezes. Nós dissemos também que, graças a Deus, há movimentos nos últimos anos que intensificou a devoção ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo também era o grande esquecido, tanto da teologia como da devoção popular. Mas existe uma pessoa na Trindade ainda mais esquecida, é o Pai. Não existe uma devoção assim, direta ao Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não existe um debruçar-se teologicamente mais aguçado. Claro que existe, né? Mas tanto mais aprofundado sobre a pessoa do Pai.
Interessante isso. Bom, é claro que eu, em contato com Jesus Cristo, que faz parte, que é Deus e faz parte da Trindade, né, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é impossível eu entrar em contato com uma das pessoas da Trindade e não entrar em contato com a Trindade, porque é um só Deus. Mas a pessoa que é distinta, o Pai, é um pouco obscurecido. E nós vamos ao Pai, ou o Pai vem até nós, por meio de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus é Deus, as duas naturezas de Cristo, né? Homem e Deus. Ao mesmo tempo, ele é um homem, e por meio deste homem, nós podemos conhecer Deus Pai. Se fosse de outra forma, seria muito, 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 muito difícil para o ser humano perceber a Deus tão claramente como ele percebe na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, esses primeiros parágrafos, falando da revelação que Deus faz de si mesmo, da revelação benevolente, não esqueçamos disso, por bondade mesmo do próprio Deus, ele o faz por meio de Jesus Cristo. A segunda coisa é, ao revelar-se, Deus quer nos tornar acessível a Ele, obviamente. Já até disse de maneira implícita, comentando esses versículos. Quando Deus se revela, vem a nós, Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, e nós todos nos tornamos, pelo batismo, filhos no único Filho, que é Jesus. Nós somos cristificados pelo batismo, né? Nós somos enxertados em Cristo para entrar no processo de trinitização, para entrar no mistério da Trindade, pelo batismo. Caso contrário, permanecemos apenas criaturas, não é? Então, a intenção de Deus, ao enviar seu Filho para nos salvar, é que nós possamos, por meio de Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, conhecer o Pai. Ele é o vértice, é o centro desse nosso encontro com o Pai. Nós só vamos a Ele, por meio de Jesus, a Ele o Pai, e o Pai só vem a nós por meio de Jesus também. Lembre-se, a liturgia toda é nessa, como eu dizia hoje na missa, e nesses dias passados, está toda embasada nisto, né? Basta lembrar a oração conclusiva da oração eucarística, ou as orações presidenciais da Santa Missa, e de modo particular a oração eucarística, mas sobretudo a doxologia. O que ele diz a doxologia? O louvor conclusivo, o louvor por excelência. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por Cristo, por meio dele, com ele, com Cristo, e em Cristo porque fomos batizados e fomos enxertados nele, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O louvor que nós damos a Deus, quer dizer, a nossa vida, a nossa dedicação a Ele, a nossa volta a Ele, vai ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. É por isso mesmo que normalmente o sacerdote sustenta o cálice e a âmbula, o cálice e a hóstia maior, ou então pode segurar assim também no rito novo, e normalmente ele olha para o céu como se estivesse oferecendo, exatamente para dizer, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, porque de fato ele oferece ao Pai, e nós com ele, em Cristo, com Cristo e com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, Cristo é o vértice, o centro dessa revelação que Deus Pai vem a nós e que nós vamos ao Pai. Terceiro ponto é, Deus revela-se pedagogicamente. É uma pedagogia, existe uma pedagogia, melhor dizendo, do Senhor, revelar-se gradualmente. E aqui nós vamos entrar numa coisa que é muito preciosa para quem estuda as Escrituras e que nós todos deveríamos saber. Deus tem uma pedagogia e um modo de se revelar. Por que Deus tem
esse modo de se revelar. Mas podia parecer que um dia, de uma noite para o dia, pá! Aparecia Jesus e está todo mundo salvo. Não. Deus tem sua sabedoria. Porque o povo de Israel esperou tanto tempo. E depois do povo de Israel, aí a partir de Jesus o Evangelho começou a se espalhar para o mundo todo. E até hoje ainda não atingiu o mundo todo. Deus tem seus mistérios. Deus tem o seu modo de trabalhar. Mas alguns teólogos dizem assim, não é o problema não estar em Deus. Deus se revela realmente. Mas o problema é que a mente humana, exatamente por causa da limitação humana necessária, não a do pecado, que o pecado acrescenta a limitação, não é? Ela não pode assambaracar as coisas de uma vez, porque Deus, é infinito. Então Deus pedagogicamente vai se revelando. Aí nós entramos no segundo capítulo dessa parte, não é? Se você tem o catecismo, agora nós entramos da 54 e a 55. Ele vai falar de maneira especial dessa pedagogia, né? As etapas da revelação. Vai falar da criação do universo e vai falar do pecado que impede a Deus de revelar-se. Por isso que a gente deve evitar o pecado com tanto cuidado, com tanta vigilância. Não tornando essa vigilância um ataque de nervos, mas uma vigilância firme, mas tranquila, como dizia também nosso padre Caetano. Aqui para ler os parágrafos 54, 55, deixemos os parágrafos que nós acabamos de resumir, né? Você pode depois pegar o texto e ler. Desde a origem, Deus se dá a conhecer, criando pelo Verbo o universo e conservando o Verbo eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, feito homem, mas criando pelo Verbo eterno o universo e conservando, Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, eu estou lendo o parágrafo 54, um permanente testemunho de si, e além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo desde os primórdios a nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. O homem foi criado em estado de graça, não é? Pelo pecado, ele se afastou de Deus. Parágrafo 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus não deixou-se de revelar-se ao homem, de se dar ao homem. Melhor dizendo, mais do que revelar-se, ele se dá. Porém, o pecado do homem impede. Porque o que é o pecado? O pecado é inimizade com Deus. E não é Deus que não quer ser meu amigo depois que eu peco. É eu que viro as costas a Deus quando eu peco. É importante entender isso, não é? Uma vez uma senhora estava discutindo com um determinado padre, e esse padre me contou, sem me dizer quem era, obviamente, e não foi também nem nessa cidade. E ele estava tentando convencer essa senhora que ela não podia comungar porque vivia uma situação, vivia maritalmente sem ser casada, né? E ela disse assim para o padre, disse assim, olha, mas quer dizer que eu sou excluída? E o padre, muito caritativamente, pacientemente também, disse, não, senhora, a senhora não está sendo excluída. É a senhora que se excluiu da situação, vivendo numa situação de pecado. Às vezes as pessoas pensam que pode simplesmente chegar a certas conclusões simplesmente pela lógica ou pela pedagogia ou pelo jeito de ser humano. Não. Deus tem o seu modo, a lei de Deus, a reflexão teológica não muda conforme. Muda sim, claro, para se falar adequadamente a um mundo que precisa ouvir uma outra linguagem, mas a essência não muda. Pecado não deixa de ser pecado conforme a moda. Um tempo as mulheres usam saia curta, outro tempo usam saia mais comprida,
os homens usam determinado tipo de camisa no século que passou, agora usam outro determinado camisa, e agora a moda diz que se deve cortar o cabelo assim assado, e daquele outro jeito, o tal e tal perfume. Situações sobrenaturais, elas não mudam o gosto do mundo. Elas podem ser apresentadas de uma maneira mais, numa linguagem mais simplificada, numa linguagem mais apropriada para os dias que se está vivendo naqueles dias. Mas a essência não pode mudar. Pecado é pecado. Ah, mas o mundo não quer saber do pecado, diz que isso é ultrapassado. Bom, isso não é problema. Não é problema das leis eternas, é problema de quem não quer viver as leis eternas, porque não vai mudar. O pecado vai continuar sendo pecado até o final dos tempos. Salvação vai continuar sendo salvação até o final dos tempos. Tudo vai permanecer. O problema não é que a fé tem que se amoldar nesse sentido. Ela tem que se amoldar no sentido de se apresentar no sentido de um modo entendível, evangelizável. Mas a fé não tem que mudar na sua essência. Quem tem que mudar são as pessoas que têm que se converter. Senão, para que serve o evangelho, o anúncio do evangelho? A primeira palavra do evangelho, se você abre o evangelho de São Marcos, que é o mais antigo, as primeiras palavras praticamente o tempo se cumpriu, convertei-vos. Convertei-vos, crede no evangelho. Aquelas mesmas palavras que a liturgia usa para nos impor as cinzas. Está lá no Evangelho de São Marcos. Abre o Evangelho de São Marcos, você vai ver. O Filho de Deus veio e disse: o tempo se cumpriu, convertei-vos. Após a queda dos primeiros pais, esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Quem participa da Santa Missa deve estar lembrando que essa é a oração eucarística, parte da oração eucarística número 4, que normalmente não é tão usada, normalmente é usada num tempo comum, né? Sobretudo quando se faz as leituras que falam da história da salvação. É uma situação do missal romano, né? E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Oração Eucarística 4, missal romano. Bom, desde a origem, Deus se dá a conhecer, desde a criação do mundo. O que impede Deus ser conhecido mais plenamente não é o fato de Deus não querer se revelar, é o pecado do homem. Já temos assim vamos dizer, necessariamente uma certa dificuldade da percepção de Deus, porque somos limitados, mas Deus nos criou num estado de graça, de poder, tanto quanto possível, a nossa natureza, que é uma criação, nós não somos o Criador, mas de perceber a maravilha do Criador. Agora, se junta isso ao pecado, aí a coisa fica feia, né? Solução para isso? A fé. Por isso que a fé é tão importante. A fé que estreita esse descompasso entre o Criador, que é o outro por excelência, e nós. Depois, nos nos parágrafos 56, vai falar da aliança com Noé, não é? 56 a 58, melhor dizendo. Depois do 59 a 61, ele vai falar de Abraão, né? Abraão é chamado de todos aqueles que têm fé, e não é por coincidência, não, por acidentalmente, não. Quando nós vemos as Sagradas Escrituras, e colocando assim num aspecto mais espiritual, é colocado ali para dizer que a Escritura é uma aventura de fé. É por isso também que é colocado
no tempo da Páscoa, essa leitura lá na noite de Páscoa também, se vê a história da salvação naquelas leituras, naquelas 9 leituras, né, que tem naquela noite de Páscoa. Você não pode conhecer a Deus a não ser pela fé. E Abraão é pedido uma prova de fé. Assim como nesses dias também nós somos pedidos uma prova de fé. Muita gente fica se perguntando, mas por que Deus permite isso? Outras perdem a fé, acham que Deus virou as costas e tudo mais. Deus tem seus mistérios. Deus permitiu que Abraão fosse provado para poder crescer na fé, para poder se relacionar com eles. Por isso, Abraão recebe o título de pai de todos aqueles que têm fé. Tanto o povo de Israel como os cristãos em geral, não só nós católicos, mas de todas as denominações cristãs, e o judaísmo chama Abraão por esse título, pai de todos que têm fé. Porque Abraão acreditou contra toda esperança. Esse acreditar contra toda esperança, como diz a Escritura acerca de Abraão, é essencial para essa aventura do homem com Deus. Como é que se cresce nessa experiência de fé? Por uma vida de oração séria, já dissemos tantas vezes. A oração, ela é alimento da fé. E a fé é alimentada pela oração. Uma coisa puxa a outra. Sempre importante lembrar isso. Ah, mas eu faço pastoral e pastoral já é uma oração. De verdade, é verdade. Se você faz em Cristo. Mas se você não tem tempo reservado para a oração, dificilmente você vai crescer nessas realidades de fé. Depois de Abraão, aí ele vai falar, aí nós queremos destacar e ler ponto por ponto, Deus forma o seu povo Israel, do parágrafo 62 a 64. O povo de Israel é tão querido pela fé cristã, especialmente a fé católica também, né? Porque é a partir de Israel que Deus se revela a todos os povos. Nós não podemos esquecer nunca, ainda que Israel não tenha reconhecido em Jesus Cristo a realização plena de suas promessas, não é? E São Paulo diz aqui, até antecipando uma coisa, São Paulo diz numa de suas cartas, na carta aos Romanos, não é? Mais ou menos no capítulo 8, salvo engano, uma verdadeira profecia inconsciente, não é? Alguns biblistas chamam de profecia inconsciente. Se a não conversão do meu povo fez com que todos participassem da herança de Israel, porque quem adere a Jesus Cristo participa da herança de Israel. Qual é a herança de Israel? A fé no Deus único, no Deus verdadeiro, o único Deus que pode salvar. Então, se a não fé em Jesus Cristo, São Paulo está dizendo, do meu povo, fez com que o mundo todo conhecesse a salvação revelada em primeiro lugar a Israel, com a expressão da sexta-feira da paixão, quando reza pelos judeus, ó Deus que vos revelaste em primeiro lugar ao povo da antiga aliança. Pode ver lá no missal, na sexta-feira da paixão. O que não será, diz São Paulo, quando este povo se converter. Se a não fé de Israel levou à conversão do mundo todo, a possibilidade do mundo todo conhecer o verdadeiro Deus, o único que salva, o que não será quando este povo se converter, diz São Paulo. Palavra da Escritura. Por isso, a igreja reviu, antigamente se tinha muitas palavras até grosseiras na liturgia contra ele. Desde o tempo do Papa Pio XII se começou, durante o canto do Exultet tinha uma palavra, não me lembro qual a palavra, mas uma palavra deselegante contra o povo judeu. Aí o Papa Pio XII tirou. Depois, na sexta-feira da paixão, naquela oração pelos judeus, tinha rezemos pelos pérfidos judeus. Não é? O Papa São João XXIII tirou também. Não é?
E lembro que aquela oração hoje em dia diz para que o povo da antiga aliança possa chegar à plenitude da redenção. Deus tem seus caminhos, eles não admitiram a plena redenção em Jesus Cristo. Mas os dons de Deus, São Paulo também vai dizer no mesmo lugar que ele fala o que não será quando este povo se converter, os dons de Deus são sem volta. Uma vez que Deus concede um dom, ele não volta mais atrás. E o dom de Israel para a humanidade é revelar o Deus único. Se eles não reconheceram plenamente em Jesus Cristo, isso é problema deles e de Deus. Eles dois, Deus e o seu povo que ele escolheu, porque Israel permanece o povo da aliança e nós, igreja, participamos da herança de Israel. É uma quebra e uma continuidade ao mesmo tempo, a fé cristã, não é? Em relação ao povo de Israel. Se eles não corresponderem, isso é problema lá deles com Deus, eles dois que se resolvam. Mas que eles permanecem como o povo da aliança, permanecem. Porque os dons de Deus, como diz São Paulo, e São Paulo é a Escritura, são sem volta. Uma vez que Deus concede um dom a alguém, possa ser que esse alguém seja irresponsável, não entenda bem o que Deus queira ter falado, não é? Às vezes as pessoas dizem, não, mas os judeus são muito cabeça dura. Bom, eles escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita na psicologia, no modo de ser deles. E no momento que essa Bíblia se revela plenamente na pessoa de Jesus, eles não entendem. Será só burrice? Ou será uma disposição especial de Deus para que o mundo todo se convertesse, como diz São Paulo? Deus tem seus mistérios. A gente não pode julgar as coisas assim aparentemente. A mente de Deus está muito acima. Vou repetir. Toda a Sagrada Escritura está eivada, cheia, plena, prene da cultura de Israel, do modo de ser de Israel, da maneira de ver as coisas de Israel, do modo da psicologia deste povo. Aí no momento que o que eles mais esperavam, que ansiavam, se revela na pessoa de Jesus Cristo, eles não reconhecem. Aí tem um, não é porque eles são cabeça de pau, era um burro mesmo. Será? É muito leviano dizer isso, não é? O que está por trás? Mistério de Deus? São Paulo está dizendo que não será quando este povo se converter. Então tem uma profecia indireta aqui, que um dia os judeus vão reconhecer. Inclusive existe um movimento de judeus messiânicos, né? Em Israel tem muitos, né? Bom, aqui vai dizendo, e é por isso que a igreja tem tanto carinho para com o povo de Israel. São João Paulo II, aqui no Catecismo está citado, a visita que ele fez à sinagoga de Roma. Foi o primeiro papa a entrar numa sinagoga. Já tinham papas se encontrado com rabinos, né? Tem até uma piada não, foi verdade, né? Mas se tornou uma piada de São João 23, que uma vez recebeu, o Papa Pio XII também já tinha recebido, inclusive, o rabino Zoli, da sinagoga de Roma, quando Hitler ameaçou em 24 horas que entregasse todo o ouro que as mulheres judias tinham no Trastevere, que é o bairro judio romano, né? E que viu que eles não tinham, o rabino Zoli não pensou duas vezes. Ele sabia que podia contar com o Papa. Ele pediu audiência com o Papa recebeu, e ele expôs o problema. Nós não temos esse ouro e nosso povo vai ser massacrado dentro de minutos. O Papa mandou arrancar todos os ouros, toda arrepiada, porque se disse tanta injustiça contra Pio XII, tanta mentira, porque proclamou a verdade. Mandou arrancar tudo quanto era de ouro que tinha nos altares das igrejas de Roma, até que completasse a quantia necessária para que o povo judeu não fosse massacrado por Hitler. Isso ninguém conta, isso ninguém fala. Até abrindo parênteses, todas as clausuras, em Roma o que não falta é mosteiro e convento. Quem já foi em Roma sabe disso.
A cada esquina você entra dentro do ônibus, tem no mínimo 10 freiras e 5 padres. É assim mesmo, quem vai em Roma sabe disso. Fora os que não andam de clégima, não é? Porque normalmente andam sempre identificados. O que ia dizer mesmo que eu esqueci? Ah, sim, agora eu lembrei. O Papa Pio XII mandou levantar todas as clausuras na época. Mandou que se falsificasse batistérios para os judeus. E disse aos padres que ensinasse as orações em latim, que naquela época só se rezava em latim, né, para que quando os judeus chegassem, eles se passassem, as mulheres foram mandadas para os conventos femininos, e os homens foram mandados para os conventos masculinos, obviamente. E lá os padres deram batina, as judias vestidas de freira e tudo mais. Então o soldado de Hitler chegava, reze aqui a Ave Maria em latim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta. Católico, né? Sabe rezar até em latim. Mandou decorar o catecismo, não para forçá-los a serem cristãos, mas para que pudessem ser defendidos. Isso ninguém diz. Na cama do Papa tinha tanta gente nas basílicas, no subterrâneo das basílicas e nos tetos escondidos, e lá em Castel Gandolfo também, que não tendo lugar para colocar uma mulher grávida que estava para dar à luz, parindo, ela foi parir na cama do Papa, e ninguém diz isso. Pio XII colocou a mulher parindo na cama dele, porque não tinha mais outro lugar para colocar. E se diz tanto absurdo acerca do Santo Padre, o Papa Pio XII. É o reino da mentira, não é? Bom, voltando aqui a nossa formação sobre o povo judeu. E, como eu estava dizendo, a igreja tem esse carinho, esse cuidado com o povo de Israel. Porque é de lá que vem a salvação do mundo todo. Parágrafo 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como o seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por intermédio de Moisés, a sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Citação da Dei Verbum, né? Que é o documento sobre a palavra de Deus do Vaticano II. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele que traz o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, como diz a liturgia da Sexta-feira da Paixão, que eu acabei de dizer. O povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão, João Paulo II, né? A citação de João Paulo II, na locução na sinagoga durante o encontro com a comunidade hebraica da cidade de Roma, 13 de abril de 1986. E eu ia contando a piada de João 23 e tinha esquecido, eu vou contar. João Paulo II é o primeiro que foi a uma sinagoga, e ele disse: vim visitar nossos irmãos mais velhos, né? Se referindo aos judeus, nossos irmãos mais velhos na fé de Abraão, né? Eu acabei de dizer que Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé. Aí, contei a história também do Rabino Zoli, que foi falar com Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. No tempo de João 23, São João 23 tinha um jeito assim muito brincalhão, né? E tem histórias e mais histórias a respeito de São João 23. E São João 23, o Rabino também, não sei que Rabino foi lá visitar, não sei se era o mesmo ainda. Eu só sei que o Rabino lá visitou o Papa, foi recebido com todas as honras e tudo mais. Aí, na hora de sair do escritório do Papa, ou da sala onde estavam, não sei bem onde eles estavam, o Papa, muito educadamente, não é? Apesar de ser autoridade, não é? E é ele que estava recebendo a visita do Rabino, não foi ele que foi visitar o Rabino, é o Rabino que veio visitar ele. Então ele abriu a porta e cedeu o lugar para o Rabino passar com muito respeito. O Rabino se sentiu, né, apesar de ser judeu, mas tem respeito pelas autoridades, qualquer autoridade que elija uma pessoa educada, não é? Ele não se sentiu muito à vontade com o Papa abrindo a porta para ele e disse: não, santidade, pode passar. Aí o Papa João XXIII disse: não, Rabino,
pode passar, senhor Rabino. E aí o Rabino insistiu de novo, não, santidade. O senhor passe, por favor, não vou deixar uma autoridade passar troca de gentileza, de homens educados, né? Aí o Papa João XXIII, com uma das crianças famosas que ele tinha, se impacientou e disse assim, passe você, primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo. Aí o Rabino passou. Então, nossos irmãos na fé. Como eu estava dizendo, continuando, por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas, todas, a figura mais pura é a de Maria. Veja que beleza como o catecismo apresenta a pessoa de Maria. E ele apresenta a primeira vez como o exemplar mais sublime deste povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Vai colocando a série de mulheres na Bíblia e chega e termina o exemplo mais sublime do povo de Israel, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, está subentendido, é a pessoa de Maria. Depois, no subcapítulo 3, né, Cristo Jesus, o mediador e plenitude de toda a revelação. Ele revela plenamente, não é? Aí nós temos a citação da Dei Verbo, no número 2 da Dei Verbos, que vai nos... e os parágrafos citados, 65 e 66, vai nos dizer... Deus tudo disse no seu verbo, né, através da sua palavra, a pessoa de Jesus Cristo. E não haverá revelação maior. Só um detalhe, não é? Dessa afirmação, que é muito importante. Às vezes as pessoas encontram revelações particulares, e não está errado crer em revelações particulares. Eu mesmo creio em algumas seriamente. Ontem mesmo nós falávamos da revelação de Jesus feita à irmã Faustina, mas a revelação particular por quê? Porque a revelação pública e oficial é as Sagradas Escrituras. Toda e qualquer revelação que acontece a partir daí, ela precisa estar em concordância com a Bíblia, em primeiro lugar, e com o ensino da igreja, porque não existe revelação maior do que Jesus. Se fugir a isso, não é revelação vinda de Deus, não é? A igreja analisa, pensa muito e tudo exatamente para não correr o risco de não é que a revelação particular não seja aceitável, mas a revelação por excelência é as Sagradas Escrituras e o ensino da igreja, o magistério, né, e a tradição com T maiúsculo. Não é a tradição com T minúsculo de fazer as coisas tradicionalmente, mas com T maiúsculo. Então, especialmente os 3 primeiros séculos da igreja e o magistério oficial da igreja. Eu queria ler aqui o parágrafo 2 da Dei Verbo, que fala da natureza e objeto da revelação por excelência. Por isso é tão importante conhecer as Sagradas Escrituras, porque é a revelação. O que acontece numa revelação particular é que vem lembrar o que estava de uma certa forma esquecido na revelação oficial. Por exemplo, eu já disse, eu acredito particularmente que as manifestações de Medjugorje são autênticas. Então, Medjugorje insiste muito na oração e no jejum. Agora, me diga se isso não é uma coisa esquecida nos dias de hoje. Quantas pessoas jejuam nos dias de hoje? Mesmo nos dias obrigados. Quase ninguém jejua hoje em dia. Não é? Às vezes até se faz um discurso até contrário assim, ao jejum, como fosse uma coisa, sei lá, não sei nem como dizer. Então a revelação ela sempre vem nos mostrar algo
que está esquecido na igreja. Ah, mas tem revelação que fala de final dos tempos, não sei o quê, 3 dias de treva, não sei o quê. Mesmo assim, o Evangelho sempre diz, existe uma palavra no Evangelho, várias vezes, aliás, mais de uma vez, vigiar e orar. Quem vigia e ora, não fica apavorado com isso. Pode vir 3 dias de treva, pode vir o que? Não desprezando as revelações particulares. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Pode vir o que a revelação tiver dita. E outra coisa, toda revelação particular, conforme os profetas, ela sempre coloca no condicional. Lembre-se que em Fátima, Nossa Senhora diz claramente, se o mundo não se converter, olha o condicional, o mundo não se converter, virá uma segunda guerra pior do que agora. Ela apareceu em plena, mais ou menos no final da Primeira Guerra Mundial. E de fato, o mundo não se converteu e veio uma segunda. Se a humanidade não se converter, Deus permite, como consequência dos nossos pecados, né, porque Deus está com raiva e está se vingando, como já explicamos, que certas coisas aconteçam para que ver se a gente se exempla e crie juízo. Né? Como um bom pai ou uma boa mãe, que para nos educar e nos tornar homens e mulheres decentes e honestos e dignos, nos dá de vez em quando uma palmadinha para ver se a gente cria juízo, não é? Para ver se a gente acorda da nossa indolência. Não é? Então, assim também a revelação. O que ele fala daí, verbo, para terminar? Né? Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Efésios 1, 9. Mediante o qual os homens, por meio de Cristo, o verbo encarnado, têm acesso ao Espírito Santo no Pai e se tornam participantes da natureza divina. Efésios 2, 18, 2 Pedro 1, 4. Em virtude desta revelação, Deus invisível, Colossenses 1, 15, 1 Timóteo 1, 17, no seu imenso amor, fala aos homens como a amigos. Êxodo 33, 11, João 15, 14 e 15. Essa passagem do Êxodo é aquela passagem que fala que Moisés falava com Deus, como um amigo fala com outro amigo, face a face, contemplando a face do outro. É uma passagem muito bela. E assim diz que Deus fala conosco a partir de Jesus Cristo. Né? E conversava com eles, Baruque 3, 38, para os convidar e admitir a participarem da sua comunhão. Esta economia não tem nada a ver com dinheiro, não. Economia é o modo de Deus agir, a pedagogia de Deus, é uma palavra grega, né? Esta economia da revelação executa-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, enquanto as palavras declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. E a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por meio desta revelação no Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Olha que definição magnífica, Concílio Vaticano II. Jesus Cristo é ao mesmo tempo o mediador, por meio dele o Pai se revela a nós, ao mesmo tempo ele é a plenitude de toda revelação feita a Israel. E nós celebramos isso de maneira especial nesses dias de Páscoa, não é? Quando nós celebramos a ressurreição do Senhor. Não nos esqueçamos nunca nesse tempo de mistagogia. Mistagogia é a palavra para dizer aprofundamento da fé. Que não existe plenitude da fé sem um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Ele, como Ele se manifestou, em que povo, em que situação Ele se manifestou, e a partir daí de quem se manifesta. Né? O batismo nos insere na pessoa de Jesus Cristo. A falta de conhecimento da fé nos leva a muita ignorância, a dizer muitas coisas
que não são, que acordou outro dia, também vi no Facebook uma pessoa que disse, e nada contra a caridade que os espíritas fazem, que se estão ajudando os pobres, graças a Deus estão ajudando os pobres, quanto mais gente ajudando os pobres, tem tanta gente até passando necessidade nesses dias com essa história de isolamento e tudo mais, mas não é a mesma coisa. A pessoa diz assim, o importante é que os espíritas estão fazendo caridade. Esse que é o verdadeiro evangelho. A caridade, ela é exercida a partir do ponto de vista da fé, de uma experiência com Cristo. O Espiritismo não prega a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo é apenas um espírito de luz evoluído que se reencarnou várias vezes e se tornou um tipo de semideus. Não é isso que a doutrina cristã, não só católica, mas todos os cristãos concordam entre si. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno do Pai, que se fez homem, tudo igual a nós, né? Menos no pecado. No pecado não poderia ser, porque o pecado é a negação de Deus, e Deus não pode negar a si mesmo, mas se pudesse teria feito também isso, para ser solidário a nós, e em tudo igual a nós. O homem primeiro professa a fé, por isso que a fé vem em primeiro lugar no catecismo. Depois que ele professa a fé, e não um espírito evoluído de luz, que ficou perfeito, não sei o quê, não é? É que ele abre o seu coração para o outro. É claro que uma profissão de fé sem abertura para o outro, especialmente para quem mais necessita, diante dos nossos olhos, fica uma fé questionável, obviamente, no mínimo. Mas dizer que tanto faz ser espírita como católico, de jeito nenhum. Respeitamos os espíritas, respeitamos quem pensa diferente, não vamos brigar com o outro, vamos ser irmãos, porque como cristãos devemos amar e respeitar a todos, mas cada qual no seu quadrado doutrinal, para não fazer confusão. Não confundamos alhos com bugalhos. Quem quiser ser espírita, seja, meu irmão, se a sua consciência lhe diz isso, ninguém pode violar a consciência de ninguém pode obrigar ninguém a acreditar. Agora, saiba você, católico, você tem a obrigação de saber sobre a fé. E isso eu ouvi no Facebook hoje de pessoas que frequentam a igreja, que frequentam movimentos da igreja, e não conhecem patavina da fé e do ensino da própria igreja. É impressionante essas coisas. Impressionante. Ser católico não ser da turma do mais um ou do Maria vai com as outras, não. Pelo amor de Deus. Ser católico implica numa fé séria e responsável de testemunho da fé. Obviamente que não tem sentido só simplesmente ficar de glória, aleluia, levantando os braços e tudo mais, e não fazer nada pelo irmão, em todos os sentidos. Não é só no sentido caritativo de dar pão a quem tem fome e quem tem sede, não. Esse é apenas um dos aspectos, um dos mais belos. Nós temos grandes santos que se destacaram nisso, como São Vicente Paulo, Maria Teresa de Calcutá, mais recentemente, e tantos outros. Mas é todo e qualquer tipo de abertura para o outro. E às vezes a abertura para o outro deve ser dentro da nossa casa. Do nosso lado tem alguém necessitando de qualquer tipo de ajuda que eu preciso me sacrificar pelo outro e não tenho coragem de fazer. Isso é caridade. E ensinar aqui, não estou me colocando como exemplo de ninguém, porque eu acho que eu não sou exemplo para ninguém, mas ensinar os outros é uma das obras de misericórdia. Existem 5 obras materiais, físicas, e 5 obras espirituais. E instruir os ignorantes é uma delas. Não é? Então, que Deus Nosso Senhor é uma das espirituais. Não é? Que Deus Nosso Senhor nos ajude a viver sempre mais nesta realidade de aprofundamento da fé. Vamos agradecer a Deus por esta noite, não é? Louvando a Deus pelo dom de termos uma doutrina coesa, bem fundamentada, bem vivida e proposta para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.